O Juventude no Alfredo Jaconi, retornando a jogar em casa depois de ter vendido o mando de campo por algumas partidas, se complicou contra o Criciúma. Definitivamente essa derrota não estava nos planos, embora fosse considerada perfeitamente possível. Corre em Caxias o comentário que o Internacional, revoltado por ter sido eliminado pelo Juventude no Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil, resolveu se vingar rebaixando os jaconeiros no Brasileirão. Ontem ficou claro, para o Juventude faltou Roger Machado. O time parecia o mesmo, parecia, mas não era. Na hora de encontrar uma solução, uma alternativa, uma mudança de posicionamento de uma determinada peça ou até mesmo uma substituição, algo com força, de dar outro ritmo à equipe, faltou a mão de quem realmente conhece o grupo, porque foi ele que montou. Roger Machado. Roger Machado simboliza hoje o desespero e a dura realidade dos clubes, não vou dizer menores, mas com menos recursos financeiros. O Juventude correu e contratou o Jair Ventura. Dizer que perderam para o Criciúma num jogo que não poderiam perder de jeito nenhum, respeitando o Criciúma, mas era um confronto direto dentro de casa, não significa colocar toda a culpa em Jair. Não, ele é o que menos pode ser cobrado, porque apenas chegou. Como Jair Ventura irá conseguir fazer a transição da sua forma de ver futebol, transformando um time que deu certo, é a grande pergunta. Jair é um bom técnico, mas a sua carreira, os seus resultados não conseguiram ainda que ele se livrasse da imagem de ser filho do Jairzinho. Ele não conseguiu ainda se firmar como Jair Ventura, um técnico vencedor. Talvez o Juventude seja a grande possibilidade, a grande oportunidade. Mas ele ocupou um cargo que é pegar a bosta com a mão. Porque se o time cair, caiu porque Roger saiu. Mas se o time se permanecer na primeira divisão, fazendo uma boa campanha no segundo turno, não caiu porque ele pegou a base montada por Roger. Então é uma situação difícil para o técnico, uma situação difícil para o grupo, para o clube, e com certeza eles vão precisar muito do apoio da torcida. Não é hora de vaiar, de cobrar, não, é hora de apoiar, porque o ano do Clube de Caxias também não foi fácil. Enfrentou a questão das cheias, das chuvas, da falta de dinheiro, conseguiu montar uma equipe competitiva, mas o Internacional, de uma forma agressiva e inesperada, foi lá e tirou a principal peça de todo o seu departamento de futebol. É uma pena, mas vamos torcer que o grande Juventude consiga mostrar ao Brasil, aos gaúchos e principalmente ao Internacional, que não é tão pequeno como eles pensam. O Internacional, que é apontado como o principal responsável caso o Juventude fracasse no Brasileirão, parece que pode colher os frutos da lei da ação e reação. Então o que ele fez, comprovadamente, foi muito ruim para o time caxiense, mas ainda não mostrou ter sido bom para ele. E era uma tragédia anunciada. Claro, as piadas começam a acontecer. Atenção, Atlético Mineiro! Acabou! Chegou o Internacional! O Papa Tudo! O Papa Títulos chegou no futebol brasileiro! Uma delas é dizer que com o Roger o time mantém uma regularidade, ou seja, não ganha de ninguém. Roger
Roger tem que começar a mostrar serviço, mas a gente sabe que vai demorar porque ele ainda enfrenta a questão transição e a crise técnica de alguns jogadores. E o pior, os principais nomes do time. Porque Borré ontem, embora tenha feito o gol do empate que salvou o time de mais uma derrota, se bem que esse ponto para as pretensões coloradas não mudam muita coisa, Borré simplesmente não jogou. Valência é aquela displicência, sabe? Tá ali, do futebolês, malandragem da bola. Perdeu 2 chances claras e te olha pra cara do sujeito e sai rindo, como se estivesse treinando, como se não fosse importante botar a bola pra dentro. Alan Patrick, com certeza está com algum problema que tentam esconder. Ou uma questão de relação com o clube ou no vestiário, ou uma questão física grave, porque Alan Patrick não é mais o mesmo. O Internacional precisou, para não acumular mais uma derrota, da jogada de um moleque da base, bom jogador, mas de uma falha inexplicável de um goleiro que estava comemorando 100 jogos pelo Bahia. Mas faz parte. Futebol é assim. Mas o Inter, até o mais fanático dos torcedores, entende que está atolado, está derrapando em cima de questões ligadas ao sobrenatural de Almeida. Poxa, o culpado era Kudê, que realmente não estava conseguindo acertar a mão no time. Agora Kudê saiu, o Roger chegou e ainda não conseguiu implantar o seu esquema. A questão é, os jogadores do Internacional irão conseguir absorver o estilo de jogar de Roger? Pior, irão querer jogar como o Roger determina? Tem um detalhe no futebol que não se pode esquecer, é o vestiário. O jogador, quando joga pelo técnico, consagra o treinador. Mas quando ele quer derrubar, eu não sei, acredito que não seja o caso de algum jogador do Inter pensar em derrubar Roger, insatisfeito com Roger. Mas a gente sabe que tem muito jogador colorado que comia a grama pelo Kudê. E esses não estão muito felizes com a saída do treinador, embora tenha alguns que estão comemorando a saída do argentino. E o que significa essa diferença? Significa que o vestiário está rachado. São 2 grupos. Basta saber para que lado os grupos irão tender. Certo? Pelo Roger ou contra o Roger. Mas tem torcedor colorado, que claro, eles numa ilha de fantasia, faz parte, é torcedor. Eles querem buscar algo que os coloque para cima. Eles não querem jogar a toalha. Então tem alguns dizendo, olha, pasme, que foi até bom no Internacional ser eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, porque agora pode se dedicar exclusivamente ao Brasileirão, já que as 2 Copas o time nunca teve chance de ganhar. Mas será que ele acredita que o Inter tem chance de ser campeão brasileiro? Aí seria um absurdo. Pense. É impossível, no futebol não tem impossível, mas é 100% improvável. O Inter tem 15 jogos. Isso significa que ele tem 24 jogos. Não, 23, pior, 23 jogos para disputar. Ou seja, ele tem 69 pontos. Se ganhar todas, vai para 89. Vira campeão faltando 5 rodadas. Sim, mas ganhar todas aí é o que não se comenta. Tá? Então, o Internacional tem 69. Mas para sonhar em disputar o título, o time terá que conquistar no mínimo 73 pontos no total. Ou seja, de 69, terá que vencer 53. Vou repetir. Terá que fazer 53 pontos de 69. Isso não existe. Então, qual é o projeto do Inter hoje, olhando de forma madura? Acertar seu time e começar a somar pontos, porque o Z4 está se aproximando de forma perigosa. A combinação de resultados não foi boa. E daqui um pouquinho, o Inter terá 2 pontos do Z4. Mas tem 4 jogos a menos, mas e daí? Tem que vencer os jogos a menos e, com o futebol que tem apresentado, será difícil. Então, primeiro, sonhar e trabalhar para fazer 46 pontos. Para isso, faltam 26 em 69. Como é absurdo alguém pensar que o Inter pode ser campeão, diante da matemática, também é absurdo pensar que o Inter pode cair. 26 pontos em 69, com o elenco que tem, tranquilamente irá fazer. Mas, pelo que gastou, não cair será um alívio. Só que está longe de justificar. Então, o próximo passo é garantir pelo menos a Sul-Americana e torcer e jogar muito para chegar numa pré-Libertadores.
Em meio dessa correria, tem o fantasma do desmanche, dessa janela. Porque a dívida do Inter está astronômica. A decepção da torcida com o clube, com o time, nós vamos medir agora no próximo jogo em casa. Se o Beira-Rio estiver vazio, acabou. Que daí vai acabar também o dinheiro das rendas, não vai ter aquela comoção em favor do clube. Vamos, Inter! Olha, o mês vence, tem que pagar os salários. E com a perda de premiações na Copa do Brasil e na Sul-Americana, com a queda das rendas, e se ficar comprovado que vai continuar a debandada de torcedores, como está acontecendo, a inadimplência está crescendo, o Barcelos vai ter que mostrar que é administrador e não político, cheio de narrativa, cheio de euforia, cheio de, sabe, chegar na torcida organizada, chamar de meus queridos, dar dinheiro, pedir apoio. Vai ser pouco. Então, o segundo turno só termina em dezembro, mas a gente começa a sentir qual será o futuro colorado agora nessa janela. E se ele vender algumas figuras básicas e colocar como peça de reposição jogadores de um nível bem mais baixo e ficar contando com o brilho de meninos que estão vindo da base para resolver o problema, o ano promete ser longo para os lados do Beira-Rio. Já o Grêmio, hoje é uma incógnita, porque começa a respirar. O Grêmio continua na UTI, mas desligaram os aparelhos. O Grêmio está mostrando uma recuperação frágil, mas os médicos estão otimistas. O problema é que o Grêmio tem umas infecções resistentes e não há antibiótico que consiga bani-las de vez. Primeiro, é a teimosia do técnico Renato com alguns jogadores. O cara escalar Fábio na lateral direita contra o Corinthians foi uma bufetada na cara do torcedor. Fábio é ex-jogador em atividade. Não pode ser nem opção, muito menos titular. O cara insistir com o Reinaldo, aí já é deboche absoluto. O cara caminha em campo. Ele sobe para o apoio e não volta. Ele cria uma avenida. Ele sobrecarrega os volantes. Ele sobrecarrega os zagueiros. Mas Renato continua. Titular absoluto é Reinaldo. E no segundo tempo, na hora de começar já com a Arezzo, contratar um moleque. Aí tá sem ritmo de jogo? Só vai ter ritmo se jogar. Renato ficou primeiro turno inteiro dizendo que faltava um centroavante. Hoje ele tem o centroavante e entra com Edenilson improvisado. Entra com outro volante improvisado. O moleque não tem fôlego para 90 minutos, tudo bem. Mas começa o segundo tempo com ele. Mas não. Aí eles entram só no finalzinho. Finalzinho esse, que os alas, os homens de ponta, o Grêmio, os dribladores, já não estão mais com aquela energia toda. Então a gente vê os pontas voando, bola passando na área adversária e não tem ali sujeito para concluir, para botar para dentro. Por quê? Porque Renato não quer escalar o cara. Dá para entender? Já não chega o Rodrigo Caio, que contrataram por um caminhão de dinheiro, e não joga. Ou o Renato tá louco, ou contrataram um ex-jogador bichado. Também é o boato que esse dinamarquês que tá chegando aí por um caminhão de dinheiro tá bichado. Mas o departamento médico do Grêmio, além de levar meses para recuperar um atleta com unha encravada, parece que é cego ao perceber problemas físicos de quem está sendo contratado. E esse cara, segundo indica, tá bichado, por isso que ele tá vindo para o Grêmio. Seria o grande absurdo. Nós teríamos um centroavante jovem, que o Renato não escala porque gosta de cascudo. E teríamos um veterano, um medalhão bichado. Sem contar que na hora de substituir, sei lá, para dar um gás no meio de campo, ele me coloca Duqueiroz, que marquem, Duqueiroz está entrando pro clube dos bruxos de Renato.
E a torcida agora está começando a pegar no pé dele. Quanto mais pegar, mais o Renato irá escalar para mostrar que é ele que manda. Como ele faz com o Reinaldo, como ele faz com o Fábio, como ele fazia com o JP Galvão, que Deus o tenha, e como ele fazia com o Galdino, que vá para o Japão ser feliz. Então, esse é o drama do Grêmio, que pode perder Cristaldo agora na janela. Por quê? Porque o argentino quer ganhar mais. É um dos que menos ganha no elenco, é o que mais joga. Não dá para pagar mais para Cristaldo, mas dá para pagar 1 milhão e porrada para o JP Galvão. Dá para pagar uma fortuna para Fábio, uma fortuna para Reinaldo. Mas não, Cristaldo não. O mesmo que aconteceu com o Cuiabano, porque o Cuiabano foi embora, o Grêmio se negou a pagar o que ele pediu, o que não era nenhum absurdo. Mas por ser jovem, não pode querer entrar ganhando muito. Quem tem que ganhar muito é aquele meia-boca final de carreira que nada acrescenta. E para completar, Carvalho. Poxa, Renato não dá uma chance para o rapaz. Não, mas ele falhou no Grenal, foi driblado de forma vergonhosa. Claro, ele estava ali cobrindo o Reinaldo. E quem acompanha a seleção do Uruguai, quem vê o Carvalho jogar no Uruguai, ele é um meio que joga para frente. Ele não é um volante de marcação, tipo um Thiago Santos, que tem que estar sempre cobrindo alguém. E o Renato não escala o Carvalho na posição dele. Por quê? Porque ele pode dar certo e o Renato não quer que Carvalho dê certo. Então o Grêmio é uma incógnita. O Grêmio parece que está encorpando. Jogou bem contra o Corinthians. Foi roubado. Os 3 zagueiros, claro, deu um problema de posicionamento até se adaptar, isso é normal. Mas o Grêmio mostra que pode ter fôlego para fugir da posição que está. Só que o Grêmio está apresentando o mesmo problema de 2021. Subia, quando chegava na hora de sair do Z4, caía. Então hoje o Grêmio joga contra o Vasco. Se ganhar e o Cuiabá não vencer, o Grêmio sai do Z4. Aí sim, aí será um alento. Mas se o Grêmio empatar, perder, ou o Cuiabá vencer o seu jogo, será mais uma rodada no Z4. E de rodada em rodada, o campeonato chega no final. Sem contar que a gente corre o risco, sim, de Renato poupar no Brasileirão, sonhando com uma possível Copa do Brasil, uma possível Libertadores. Aí sim, aí vai ser caixão de Vila Preta. Porque o Grêmio tem uma chance em 1000 de vencer uma Copa. Pode vencer? Pode. São 2 jogos, mata-mata, se der tudo certo para um, tudo errado para outro. Ele não pode vencer, mas não pode investir todas as suas fichas nas Copas sem resolver o problema do Brasileirão.